Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui em live, como eu disse ontem, esse é o nosso projeto, essa é a nossa ideia, conseguirmos todas as manhãs, aqui agora, horário de Lisboa, 11 horas e 37 minutos, nós estamos em Sesimbra, cidade de Sesimbra, próximo a Setúbal, na região da Grande Lisboa. E a intenção é que todas as manhãs tenhamos um encontro onde nós possamos compartilhar uma palavra, uma reflexão bíblica. Se você está nos ouvindo bem aí, dê um sinal, me dê um feedback se a imagem está boa, se o som está bom, se você me ouve bem. E peço também que você compartilhe esta live. Você pode pelo Facebook, nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. E você pode compartilhar através de uma sala de vídeo, transformando essa numa sala de vídeo, esta live no seu Facebook também vai ser transmitido. E aí mais pessoas podem ser alcançadas. Eu creio que aí no Brasil ainda é antes das 8 horas da manhã. Bom dia, Claudimar. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe você, sua família querida. E eu imagino que aí agora, antes das 8 horas da manhã ainda, está bem cedo, né? O dia está começando, e nesse dia que está começando, nós vamos então trazer uma reflexão. Vamos orar? Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você pode, se você está na sua casa, na sala, junte a família, junte todo mundo e vamos ter um momento de devocional no início desse dia. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, queremos render a Ti, Senhor, todo o nosso louvor, a nossa gratidão, queremos Te bendizer, Te glorificar, Te exaltar. O Senhor Deus é um Deus bom, o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de toda a graça. Contigo está o perdão para que o Senhor seja temido. E nós Te buscamos, Pai querido, em nome de Jesus, na manhã do dia. E nós adoramos o Teu nome, nós Te louvamos e queremos um encontro contigo, uma oportunidade nesta manhã de ouvir a Tua voz, de começar esse dia na Tua presença. Aqui em Portugal já estamos quase na hora do almoço, por volta de 11h30 da manhã, no Brasil por volta de 7h30 da manhã. Nós temos ainda um dia inteiro pela frente. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe, oriente, ilumine o nosso entendimento em todas as coisas, pacifique os nossos corações, nos traga a sua direção, a sua bênção, a sua graça. Fale conosco através da tua palavra, no nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um que está entrando nesta live, que vai assistir depois, ela vai ficar gravada. Que cada um seja, pelo Senhor, abençoado nesta hora, sua casa, sua família, sua vida, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu quero colocar nessa manhã a palavra do Senhor. Nós podemos meditar, refletir na palavra. Como eu disse ontem e reitero hoje, essa live é uma live para nós refletirmos na palavra de Deus. Não temos assim um momento de oração longo, nem um momento de louvor, é focado realmente na palavra do Senhor. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia, se você pode, aí, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, o capítulo de número 4, a partir do verso de número 17, Mateus, capítulo 4, a partir do verso de número 17, nós podemos encontrar escrito assim, na minha versão, diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus.
Estou lendo Mateus, capítulo 5, a partir do verso 17. 18 agora. Caminhando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as suas redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou a todos. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. É um texto que nos fala do início do ministério de Jesus. Nós estamos aqui na sequência ao tempo em que Jesus passa os 40 dias no deserto, né? Em jejum, em oração, o tempo de provação de Jesus. E aí, Jesus inicia, então, o seu ministério e se encontra com os primeiros discípulos, começa a juntar, chamar o povo para segui-lo, e logo na sequência, Jesus já se encontra com multidões, é seguido por multidões, e essas multidões estão caminhando junto com Jesus. Muitos são doentes, enfermos, endemoniados, pessoas também com problemas neurológicos, o texto nos fala, e essas pessoas todas começam a seguir Jesus. Então nós temos dois grupos de pessoas seguindo Jesus. Aquelas que Jesus chamou e aquelas que vêm seguindo Jesus, perdão, e aquelas que vêm seguindo Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia. Dois grupos que seguem Jesus. Qual é o grupo que nós pertencemos? Jesus, quando começa o seu ministério, ele instaura a chegada do reino. E a chegada do reino de Deus é algo que é espetacular. Quando o reino de Deus chega, ele é sinalizado pelo fim do reino do maligno. Então, o texto nos diz que Jesus andava por toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando os enfermos. É a chegada do reino. E quando o reino de Deus chega, o reino do inimigo, o reino do maligno, bate em retirada, vai embora. Então, as pessoas que estavam atribuladas, angustiadas, enfermas, famintas, injustiçadas, essas pessoas têm um encontro com Jesus e com o seu reino. É o fim da ignorância, é o fim do desconhecimento a respeito de Deus. Jesus traz uma nova revelação da pessoa de Deus. Logo na sequência, no capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus, as bem-aventuranças e ensinamentos de Jesus a respeito do reino. Então, a chegada do reino é algo que acaba com a ignorância, o desconhecimento das pessoas a respeito de Cristo, a respeito do reino de Deus. A chegada do reino de Deus afasta o mal, é o fim do domínio do mal sobre as pessoas, sobre os lugares. A chegada do reino de Deus é o fim da doença, é o fim da fome, a fome física, a fome espiritual. Jesus sacia a sede, a fome, a necessidade da mulher samaritana. Jesus sacia a fome das multidões que o seguiam, multiplicando pães e peixes. Então,
Quando chega o reino, é o fim da fome, seja ela física ou emocional. É o afastamento, o fim do afastamento com o divino. Jesus traz a presença de Deus para a humanidade. Jesus traz o céu para a humanidade. Com Jesus vêm os anjos que lhe servem. Com Jesus vem o Espírito Santo, que está sempre em comunhão com ele e que fala com ele e através da vida dele, ministra curas, libertações, transformações de realidades. Então, com Jesus, o céu vem ao encontro do homem, do mesmo jeito que Jacó sonha e vê ali a escada que ligava o céu à terra. Agora, Jesus desce do céu e traz o céu para a humanidade. O encontro de Jesus com a humanidade, o encontro de Jesus com os seres humanos, é um encontro que põe fim à injustiça ou ao sentimento de injustiça, porque ele traz o alento, o conforto, o refrigério, e assim Jesus traz também aos corações o sentimento de não mais injustiçado. Seus ensinamentos dizem, olha, se te baterem numa face, oferece a outra, se te esforçarem em caminhar uma milha, vai duas, se quiserem te levar a capa, deixa também a túnica. Então, o conforto de Deus anula a injustiça, ou pelo menos o sentimento de ser injustiçado. Ele chega a dizer, olha, fiquem felizes quando vocês forem caçados, perseguidos por causa da fé e da comunhão comigo. Então, Jesus, o encontro com Jesus, anula também a injustiça, ou o sentimento de injustiça, ou de ser injustiçado. O encontro com Jesus é o fim dos conflitos humanos, é o fim do conflito dentro do lar, é o fim do conflito do homem consigo mesmo, é o fim do conflito do homem com Deus, porque Jesus pacifica as nossas relações. Quando Jesus ressuscita e aparece no cenáculo, ele vem e diz aos discípulos ali, paz seja convosco. Ele surge no meio das tribulações, no meio das angústias, no meio das incertezas, inseguranças, e ele traz paz às nossas incertezas. Esse é Jesus. Esse é Cristo Jesus que se encontra comigo, com você, com a humanidade, que quer se encontrar com todo mundo que está lá fora, e diz a Bíblia, toda a terra está cheia da sua glória. Este é Jesus. Agora, Jesus anda e, ao andar com ele, ele agrega dois tipos de pessoas. Um grupo é o grupo que segue a Jesus e que é discipulado por Jesus. São aqueles que ele convidou, são aqueles que ele atrai para perto de si, são aqueles que ele gosta e deseja ter uma intimidade com eles. Essas pessoas não têm nada de especial. Essas pessoas não são melhores do que as outras, essas pessoas não são especiais em alguma coisa, elas não têm nenhuma virtude ou nenhuma habilidade diferente ou algo que as capacite ou que se transforme em melhor. Não. A questão é que essas pessoas, de alguma forma, elas resolveram se aproximar de Jesus. Elas largaram coisas, elas abandonaram coisas, elas romperam laços, elas cortaram ligações que tinham com coisas deste mundo, desta vida, coisas terrenas, coisas humanas, para poder se ligar a Jesus e seguir Jesus. Do meio da multidão, qualquer um poderia tomar uma decisão como essa. Qualquer um. E nós vamos encontrar, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, dizendo que a igreja primitiva, no cenáculo, reunia em torno de 120 pessoas. Mas Jesus só havia chamado 12 apóstolos. Então, não são pessoas que foram diretamente chamadas, convidadas por Jesus para serem discípulos, para serem apóstolos. São pessoas normais, comuns, que estavam no meio da multidão. A multidão seguia Jesus por causa dos milagres. A multidão, o texto é claro, Mateus capítulo 4, do verso 17 até o verso 25, foi o texto que nós lemos. Se você quiser
ler esse texto depois, ou agora você pode abrir e acompanhar. Nossa reflexão é baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versos 17 a 25. A multidão seguia Jesus, e o texto é muito claro, eles vinham de longe, de outras cidades, de outras regiões, e vinham porque estavam doentes e queriam ser curados, e queriam ser saciados, queriam ser alimentados. Haviam endemoniados, coxos, leprosos, cegos, haviam epiléticos, haviam pessoas com as mais variadas enfermidades e tormentos emocionais, psicológicos, sentimentais, físicos e espirituais. Haviam endemoniados ali no meio. Essas pessoas eram trazidas, nem todas conseguiam vir com seus próprios pés e sua própria vontade, eram trazidas até a presença de Jesus. E trazidos à presença de Jesus, eles então eram curados, libertos, sua realidade era transformada. Mas a imensa maioria desta multidão não continuava seguindo Jesus. Era curado, era liberto, era transformado, era saciado, e seguia o seu caminho, e seguia a sua vida. Não tinha, de alguma forma, uma intimidade com Jesus, não decidia ter com Jesus uma caminhada, um discipulado. Outros foram escolhidos, estavam também no meio da multidão, foram chamados, mas escolheram ter um discipulado. E é aí, meu irmão, minha irmã, que nós nos dividimos e que nós precisamos escolher em qual grupo que segue a Jesus nós queremos estar. Nós queremos estar no grupo da festa, nós queremos estar no grupo daquele culto que bomba, que todo mundo pula, grita, e que você sai do culto suando a camisa ali, porque foi aquele culto massa. Ou nós queremos estar no grupo do silêncio na presença de Jesus, da solidão do quarto, em oração. Nós queremos estar no grupo que passa a prova louvando ao Senhor. Nós queremos estar no grupo que escolhe, que decide se aproximar realmente de Jesus, aprender o que é ser cristão, desenvolver um caráter cristão, desenvolver e aperfeiçoar fruto do Espírito e fruto espiritual para Deus e para o reino de Deus? Qual grupo nós queremos estar? No mesmo texto, nós vamos encontrar Jesus caminhando e convidando pessoas. Venham, me sigam. Eu quero fazer de vocês pescadores de gente, pescadores de vidas, pescadores de almas, pescadores de homens. E o texto nos diz que as pessoas imediatamente abandonaram as suas redes, largaram os seus barcos, deixaram inclusive família. O texto nos fala ali de 2 irmãos que largaram o pai lá no barco, consertando as redes, e foram embora. Deixaram família, deixaram lar, deixaram as redes, se desprenderam, se desarraigaram, se libertaram das coisas nas quais colocavam sua confiança, sua dependência. O conforto emocional de estar perto de familiares, de estar na casa que já estão acostumados a estar, a viver. O conforto emocional, psicológico, de saber que no final do mês o salário está lá, porque é o emprego, é aquilo que tenho, e eu sei que vai estar lá me esperando no banco. Esse conforto físico, né, de estar na casa que você construiu, que você mobiliou, que você planejou. Eles deixaram isto para seguir a Jesus. E é claro que nem todos vamos precisar fazer isso, fisicamente falando. Mas a verdade é que o discipulado cristão, ele sempre vai exigir renúncias nossas. Ser discípulo de Jesus, aprender com Jesus, sempre irá cobrar de nós uma renúncia. Uns terão que abandonar pecados, outros terão que abandonar hábitos, práticas que não são muito saudáveis. Por exemplo, uma pessoa que é fofoqueira, que gosta de falar da vida dos outros e falar mal da vida dos outros.
Vai ter que abandonar isso. Vai ter que desenvolver uma percepção diferente e parar de falar mal da vida dos outros. A pessoa que é mentirosa, quanto mais que mente, como dizia o ditado, né? Mente que nem sente. Vai ter que parar de mentir. A pessoa que, por qualquer coisa, faz um mimimi, e qualquer coisa se dói, qualquer coisa se magoa, e qualquer coisa vai ter que desenvolver fortaleza. E aí olhe lá o fruto do Espírito, né, dividido nas suas características, você vai encontrar lá que vai ter gente que vai ter que desenvolver amor, vai ter gente que vai ter que desenvolver compaixão, vai ter gente que vai ter que desenvolver equilíbrio, pessoas que são emocionalmente desequilibradas vão ter que desenvolver equilíbrio. Seguir Jesus, ser discipulado por Jesus, ter um discipulado cristão implica de forma muito clara que nós teremos que abrir mão de alguma coisa em algum momento. E é essa situação que nos divide da multidão dos discípulos. É esse momento em que nós abrimos mão, em que nós deixamos as redes, em que nós caminhamos em direção a uma maturidade, a um fortalecer. É este momento em que nós rompemos, às vezes, por exemplo, uma amizade que nós sabemos que nos prejudica espiritualmente, mas a gente resiste porque é aquela amizade que nós temos de muitos anos, mas, na verdade, aquilo está prejudicando a gente. É nesse momento em que nós confiamos em Deus e tomamos um rumo em direção a Deus, é nesse momento que começamos a crescer emocionalmente, espiritualmente, começamos a crescer no discipulado, começamos a desenvolver nosso caráter cristão. E aí saímos da multidão que seguia Jesus por causa das suas bênçãos. E é claro que em muitos momentos nós precisamos mesmo de bênção. Quem está dentro de casa oprimido, ora pela libertação da opressão. Quem apanha do pai, do marido, dentro de casa, ora para que isso não aconteça mais. Quem está sem comida, desabastecido, sem dinheiro, ora pelo sustento. Não estou dizendo que essas coisas são erradas. O que eu estou mostrando é que havia claramente no início do ministério de Jesus, e isso vai perdurar por todo o ministério de Jesus, dois grupos de pessoas. Um grupo que se aproximava estritamente para ganhar as bênçãos, e um grupo que abandonou coisas para poder se aproximar e viver de Jesus e a desfrutar de um desenvolvimento espiritual proporcionado pelo discipulado, o aprendizado junto com Jesus. Eu convido você a ser parte do grupo que abandonou coisas para seguir a Jesus. Ainda que em muitos momentos a enfermidade nos leve a orar pela cura, o desemprego nos leve a orar pela porta de emprego, o desabastecimento nos leve a orar pelo suprimento material de Deus, o conflito nos leve a orar pela salvação do marido, do filho que está envolvido com drogas, e por aí vai. É lógico que em muitos momentos temos demandas humanas, físicas, do dia a dia, da nossa dinâmica de vida, mas que nós possamos ser contados entre o povo que se aproximou de Jesus para ser discipulado por Jesus. Que possamos ser contados com um povo que não era apenas a multidão. Repare que a multidão não tem nome. No texto que lemos, Mateus 4, de 17 a 25, a multidão não tem nome, é apenas a multidão. Mas aqueles que se aproximam de Jesus têm nome, Jesus os nomeia, Jesus dá nome a eles. Fulano, Cicrano, Beltrano, filho de fulano. Jesus sabe quem eles são. Jesus tem intimidade, conhece a família deles, o dia a dia do relacionamento da vida deles. Que nós possamos ser contados com este grupo
com o qual Jesus contava e tinha intimidade, conhecia o nome, conhecia a família, e ensiná-los: venham, me sigam, eu quero fazer de vocês pescadores de gente, eu quero ensinar vocês a viver no reino, eu quero mostrar a vocês como é a vida dentro do reino. A vida dentro do meu reino é uma vida assim, o desfrutar das bênçãos materiais. Há sim os leprosos que são limpos, há sim os cegos que passam a ver, existem sim os aleijados que andam, os mortos que ressuscitam. Sim, existem aqueles que estão com fome, para os quais eu multiplico pães e peixes. Com certeza, existem aqueles que estão angustiados e para os quais eu trago paz. Mas o meu convite é que vocês possam ir além das coisas materiais e começar a conviver comigo para que vocês possam aprender a viver no meu reino e serem discipulados. Discipulado cristão, meu irmão, não é apenas um livrinho com 10 lições, ou 15 lições, ou 30 lições. Discipulado não é uma classe de escola bíblica dominical, dos catecúmenos. Discipulado não é uma revistinha que nós vamos lendo e quando acabar a gente joga para o lado e pronto, acabou. Discipulado é caminhar com Jesus todos os dias. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, aquele que quer andar comigo, aquele que quer estar próximo, aquele que quer ter intimidade, aquele que quer conviver comigo todos os dias, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Que nós possamos estar nesse grupo, o grupo que participava dos milagres, porque esse grupo não apenas viveu milagres nas suas próprias vidas, esse grupo foi instrumento dos milagres de Jesus. Esses eram os discípulos, esses não eram a multidão, esses eram os discípulos do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor prospere a obra dele na sua vida. Aquele que começou a boa obra, esse vai continuar. Ele não vai parar, ele não vai te deixar na beira do caminho. Mas você precisa se levantar e caminhar com Jesus. Levante-se nesta manhã, faça a sua oração, reconsagre a sua vida, entregue novamente a sua vida nas mãos do Senhor e diga: Senhor, eu quero não fazer parte da multidão. Eu quero não fazer parte do grupo que está apenas necessitado, que está buscando porque estamos numa pandemia de coronavírus, que está buscando porque está com medo de morrer, que está buscando por causa do desemprego. Eu quero fazer parte do grupo que está te buscando, porque eu amo aprender a viver no reino de Deus e sobre as regras do reino de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amanhã, quarta-feira, estaremos de novo aqui, às 7h30 da manhã, horário do Brasil, às 11h30 da manhã, horário de Portugal. Estamos em Sesimbra, Portugal, pregando a palavra de Deus, procurando evangelizar as pessoas, desenvolvendo trabalhos aqui e contamos também com a sua ação. E marcamos este encontro amanhã, às 7h30, horário do Brasil, às 11h30, horário de Portugal. Estaremos mais uma vez pregando a palavra, trazendo uma visão, uma reflexão, um pensamento dentro do Evangelho e com esta live menor, né? Mais enxuta, mais focada. Vamos orar? Eu quero te convidar a termos orando, estamos com quase 30 minutos já nessa live, eu quero te convidar a orar nesse momento. E depois, se você quiser, pode ler. Nós meditamos nesta manhã no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 17 até o verso 25. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, por esse dia, que o Senhor abençoe esta terça-feira que o Senhor Deus fez para nós. Abençoe as vidas que participaram, que estão participando, que vão assistir a live, porque vai ficar gravada no Instagram, no Facebook, que possamos compartilhar, que mais pessoas possam ser tocadas e abençoadas,
que possamos despertar para a necessidade, Senhor, de levantar os nossos olhos, de não apenas estar te buscando porque precisamos de um milagre, mas estar te buscando porque amamos o Senhor e queremos aprender com o Senhor, e queremos viver no teu reino, e queremos desenvolver os valores do teu reino nas nossas vidas, queremos desenvolver o caráter do teu reino na nossa vida. E isso só acontece, Senhor, numa vida cotidiana, diária, de aprendizado contigo, de caminhar na tua presença. Abençoe a vida do irmão, da minha irmã, que nesta manhã participou. Abençoe o seu lar, a sua família, os seus negócios, a sua vida, a sua saúde, em nome de Jesus. E que o Senhor desenvolva as nossas vidas o teu caráter, e que as nossas vidas na face desta terra sirvam para a glória do teu santo nome, para a expansão do teu reino, para a prosperidade do teu evangelho na face da terra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, Redentor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Boa terça-feira. Até às 7h30 da manhã aqui novamente. Sendo, pois, teu filho,